Oi pessoal, trouxe mais uma edição do Dragões e Criaturas Fantásticas. Dessa vez a edição 31 traz o dragão Herensuge, eu não sei se é assim que pronuncia, é o grande dragão do País Basco. Esse nome aqui, ó, tá vendo? E essa daqui, ó, é a miniatura. Vamos ver se você se foca aqui. Essa é a miniatura do Herensuge. Herensuge, estranho esse nome, nunca tinha ouvido falar. E diz que o viajante que atravesse a pé as montanhas do País Basco, que é uma lenda basca, né? Lá dos lados da Espanha, deve evitar entrar em grutas, pois nela pode se deparar com Herensuge, também chamado de Iraunsuge. Iraunsuge, acho que é isso que fala. Um dragão gigantesco de 7 cabeças e com uma inspiração tão forte, ou seja, ele suga, né, as pessoas. Basta abrir a boca para sugar as vítimas até as profundezas de sua garganta. No entanto, a existência desse monstro cruel é vital para o mundo, pois, segundo a lenda, terá dado origem ao universo ao acasalar com a deusa Mari, que também é uma divindade basca, né. Aqui temos a segunda página, né, no caso. E aqui diz, figura recorrente da mitologia basca, Herensuge é um espírito maligno que se manifesta sob a forma de um dragão ou de uma serpente. Suge significa serpente em euskera, acho que é esqueci a palavra, que é a língua que fala lá a língua basca lá. Por vezes tem 7 cabeças e cospe fogo, ao passo que noutros relatos é descrito como uma serpente voadora. Em algumas regiões do País Basco, diz que quando vai haver tempestade, o Herensuge atravessa o céu noturno mais depressa do que um raio, e com aspecto de uma meia-lua em chamas. Noutros lugares afirma-se que vive nas entranhas da terra e emerge sob a forma de chamas através de grutas e cavernas. Meio confundido com raios, né? A origem do mundo. Herensuge deve ter tido um papel importante na criação do mundo. Dos seus amores com Mari, divindade feminina que personifica a natureza, nasceram o sol e a lua. Porém, o dragão não ficou por aí. Abriu a boca e engoliu toda a criação para depois cuspir num dilúvio de lava. Esgotado por essa façanha, deitou-se a dormir e a lenda conta que dormirá até o último dia do universo. Quando por fim abrir os olhos, será para envolver o mundo em chamas e reduzi-lo a cinzas. Ele não gosta muito do mundo, né? No entanto, essa lenda não impede que Herensuge apareça bem acordado em outros relatos. Conta-se uma lenda também que um dia um pastor levava o seu rebanho para pastar em Ormazareta, é o nome do lugar, uma serra de Aralar. E aí, quando ele subia a montanha, ele viu uma serpente, né, que ele achou que era uma serpente muito jovem, um filhotinho, né, e aí deu soro de leite para ela. E aí, toda vez que ele ia levar o rebanho para pastar, ele encontrava a serpente e dava leite para ela. Aí chegou o inverno, e durante o inverno ele não levava, né, os animais para pastar, e depois voltou a primavera. Aí, quando o pastor subia a montanha com os amigos, ele se vangloriou que era capaz de fazer aparecer um monstro. E ele chamou a serpente, né, só que ela já tinha crescido muito e tinha se transformado num Herensuge. E aí o pastor, achando que tava, não, tá tranquilo, porque ela me conhece, blá blá blá, só que ele tinha esquecido de levar o tal do soro do leite. E aí o Herensuge o devorou e todos os amigos dele. Ou seja, tava muito se achando lá e acabou sendo devorado pelo tal. Também conta uma das lendas que conta do Herensuge, é do Gaston de Belsunce. Nossa, esses nomes é uma beleza. Diz que uma lenda basca conta que em 1407 toda a região de Saint-Pierre d'Iriburi, Hiriburi em euskera, no País Basco francês, vivia aterrorizada por uma terrível Herensuge de 3 cabeças, proveniente dos Pirineus, que se instalara numa gruta nas margens do rio Nive.
O monstro inspirava com tal força que bastava lhe abrir a boca fétida para aspirar homens e animais até o fundo da garganta. No entanto, um dia, um jovem de Navarra, chamado Gaston de Belsunce, resolveu desafiar o dragão. Ele é acompanhado unicamente de uma lança e de armado de uma lança e acompanhado de um escudeiro, né? Ele foi lá na caverna do Herinsuge, né? E o escudeiro, assim que viu a fera, picou a mula, né? Saiu correndo. E o Gaston não, ele resolveu enfrentar a fera e enfiou a lança na garganta da fera. Mas, mesmo assim, a fera agarrou o herói e eles saíram rolando até a água. E foi lá que os dois foram encontrados mortos. Ou seja, ambos se mataram. Certo? Aqui tem, no escudo de Saint-Pierre de Irubi, criado em 1987, vê-se o dragão que Gaston de Belsunce venceu. Então tá aqui, ó. Aqui é o dragão. No escudo. E aqui embaixo tá: outrora o terrível Herinsuge habitava as margens do rio Nive, escultura que decora um sino da comunidade basca de Sari, da autoria de M.A. Orellana e C. Harvard, 2005. Essa escultura, certo? Aqui tem uma ilustração do pastor, de uma coleção particular, pastor que acabou sendo devorado pelo Herinsuge, que ele tratou desde pequeno. E aqui tem uma outra ilustraçãozinha bem bonitinha no folclore basco. A bela Mari domina as forças da natureza. É um quadro de Woodbine Hinchliffe, coleção particular. Então essa seria a deusa Mari. Tá. Diz que os bascos, que foram cristianizados mais tarde do que os restantes povos da Península Ibérica, prestavam culto às forças da natureza e adoravam divindades como o sol, a lua, o ar e a água. A figura central de sua mitologia é a deusa Mari, personificação da natureza e rainha de todas as divindades do mundo. Geralmente surge representada com traços de uma mulher com ricas vestes que por vezes segura um palácio de ouro nas mãos. Vive em grutas suntuosamente decoradas nas profundezas da terra, tal como o Herinsuge, também chamado Sugar. Quando aparece, o Herinsuge é chamado de Sugar quando ele aparece como marido da Mari, né? Esta domina os ventos e disse que atira as tempestades das cavernas onde vive para atirar contra as aldeias que não lhe prestam homenagem suficiente. Ou seja, ele é malvado. Ninguém deve entrar numa de suas grutas sem ser convidado pela deusa, pois sofrerá castigo imediato. Certo? Então esse foi o Herinsuge. E na dragonologia nós temos os combates de dragões. Aqui nós temos dois dragões brigando, né? E fala que apesar de ser muito raro, né, os dragões lutarem entre si, quando eles lutam eles têm regras específicas, né? Ou seja, eles podem dar chute, jogar fogo no outro, dar rabada, fazer o que for, mas não pode usar magia. Magia é só para os seus inimigos, para as outras espécies. Entre eles não podem usar, nem os piores dragões, os mais malvados, podem quebrar essa regra, né? E aqui no boxezinho diz que existe uma circunstância na vida dos dragões na qual não podem evitar o combate com os seus semelhantes. É quando fazem a corte. Como as fêmeas são muito menos numerosas do que os machos, esses têm que lutar para terem a oportunidade de conquistar a amada. Enquanto a fêmea voa pelos céus, os seus pretendentes também voam, mas para se confrontarem perante ela com uma violência incomparável. Já morreram muitos dragões nessas batalhas rituais e só quem chega ao final é que pode se acasalar com a fêmea. Ou seja, numa luta de dragões não tem jeito, um só que sobrevive. E aqui fala também sobre torneios de dragões, que discorre um boato que segundo o qual são organizados combates ilegais de dragões no universo fechado dos jockeys e dragões. Com efeito, entre os senhores de dragões não há apenas nobres cavaleiros e alguns não hesitam em arrastar o seu animal para confrontos que podem ser muito lucrativos para o vencedor. Situados de cada lado da arena, os senhores estão montados no seu dragão e armados com uma lança. A um sinal, lançam-se um contra o outro e tentam derrubar o adversário enquanto os dragões trocam labaredas e outros golpes.
Por vezes, os senhores dragões utilizam animais em combates. Essa aqui é uma foto do filme Eragon, Stephen Fangmeyer, de 2006. Certo? E no Bestiário Fantástico nós temos uma criatura que eu não conhecia, que chama o Uncle. O Uncle é a personificação da morte na Bretanha, um ser espectral que deambula pelos caminhos na sua carroça miserável, em busca daqueles que vão morrer. Quem ouvir o ranger das rodas da carroça sabe que chegou a sua hora. Então diz que, por vezes descrito como um esqueleto alto, vestido de preto, outras como um homem esquálido, com a cabeça cinzenta e um grande chapéu de feltro, o Uncle frequenta os caminhos da Bretanha todas as noites para ir em busca dos que vão morrer. Montado numa pobre carroça com eixos que rangem, puxada por 2 cavalos famintos, tem numa mão uma gadanha. Gadanha é uma espécie de foice com um cabo bem longo, né? Bem conhecido, né, nas figuras da morte. Que afia constantemente com um osso humano, e os seus olhos brilham como 2 velas dentro de órbitas cadavéricas. Quem avistar essa carroça sinistra ou ouvir o ranger das suas rodas sabe que seu fim está próximo. Conta uma lenda bretã que, ao regressar a casa, a meio de uma noite, um jovem ouviu o ranger dos eixos mal oleados das rodas de uma carroça. Pensou que finalmente iria conseguir ver o famoso Uncle, de que todos falavam. Cego pela curiosidade, escondeu-se numa vala para o ver passar. Foi assim que descobriu a cara sepulcral do Uncle, a carroça e os 2 cavalos. Quando chegaram perto dele, pararam por um instante e depois retomaram a marcha. Aterrorizado, o jovem regressou à casa, pensando que se salvara da justa. No entanto, na manhã seguinte, uma febre misteriosa apoderou-se dele e ele morreu no final do dia. Não teve escapatória. Apesar dessa história tão cruel, o Uncle não é um ser malévolo. Por vezes até ajuda os seres vivos, avisando-os de que sua morte está próxima, de maneira que possam organizar as suas últimas vontades. No entanto, trata-se de um trabalhador consciencioso e nada o impede de executar sua tarefa. Passados 12 meses de trabalho, dá a sua missão por concluída e pode descansar em paz. Aqui tem uma ilustração. Na Bretanha, o Uncle anda em busca dos que vão morrer. Ilustração de Maurice de Beck, em Lendas Bretãs, de 1921. Tá aqui o Uncle. A ilustração do Uncle. As origens do mito. O nome do Uncle provém do celta Ancavus, que significa a morte. A sua gadanha, ao contrário dos camponeses, tem o fio na parte exterior, porque o Uncle não atrai os mortos até si, amontoando-os antes na sua carroça carregada de grandes pedras para fazer ainda mais barulho e aterrorizar os vivos. Muitas vezes faz-se acompanhar por 2 ajudantes que caminham a pé. Enquanto um guia o cavalo da frente pela brida, o outro encarrega-se de abrir as cancelas das quintas e as portas das casas. Aqui tem, sobre essa esfinge de Uncle, pode ler-se em bretão: Mato-vos a todos. La Roche-Maurice, de Finisterra. Aqui, ó. Tem algo escrito ali embaixo, tá vendo? E a outra ilustração: quem se cruzar com Uncle já não tem muito tempo de vida. Miniatura do século XV na Biblioteca de Fournet, em Paris. Aqui. Diz que avisos lúgubres. Só é possível encontrar o Uncle à noite. Assim que amanhece, desaparece, seu espírito refugia-se nas numerosas esculturas que o representam nos ossários e nas igrejas da Bretanha. Geralmente essas figuras de pedra estão acompanhadas por uns avisos para que ninguém esqueça que mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, terá que enfrentar o Uncle. Mato-vos a todos. Lembra-te, homem, que és pó. Ou mesmo escrito em bretão: a morte, o juízo, o frio inferno. Quando o homem pensa nisso, devia começar a tremer. E esse foi mais uma edição de Dragões e Criaturas Fantásticas.